Sabinópolis, Minas Gerais, 1º de junho de 1916. Nasce Anselmo Silvestre. Seus 96 anos de vida, dos quais 77 convertido ao Senhor, 62 atuando no ministério pastoral e 50 como líder das Assembleias de Deus Mineiras, estão na história. Da série Memória das Assembleias de Deus da CPAD, gravada em 1986, confira a entrevista do saudoso pastor Anselmo Silvestre, falecido em 2012. Família. Eu nasci em 1916, 1º de junho de 1916, na cidade de Sabinópolis, estado de Minas Gerais. Meu pai, eu sou filho de Zomir Silvestre, e vim para a capital, com idade de 13 anos, vim para Belo Horizonte. E eu, pela graça de Deus, tive uma boa criação da parte dos meus pais. Com isto, eu tive felicidade e nunca fui preso. Trabalhei em várias empresas, nunca fui mandado embora. Tudo isso eu, depois de crente, eu reconheci que, de fato, Deus tinha para mim uma coisa muito boa, que Deus já me protegia, mesmo ainda antes de ser crente. Eu senti a graça de Deus, porque depois eu vim entender que tudo isto era Deus que tinha um plano na minha vida. Conversão. Eu ouvi falar do Evangelho em 1938. Eu conheci uma família e sempre ouvi eles falar concernente salvação, Jesus Cristo que salvava, batizava com o Espírito Santo, mas nunca dava aquele valor. E um belo dia eu encontrei esta pessoa. E ele então me abordou falando comigo de Jesus, que eu deveria aceitar. Mas nesse momento eu já tinha um compromisso com o espiritismo. Era um jeito que a gente achava que estava certo. Mas ele me convenceu pela Bíblia e me convidou para uma pequena reunião que havia numa casa particular. Mas aí eu ainda resisti, achando que o compromisso que eu havia assumido, que eu não podia deixar. E parei por ali. Mas depois eu me casei e a minha esposa ficou muito doente, por sinal uma enfermidade incurável, que é a epilepsia. Recorrendo vários médicos e voltando também ao espiritismo, reencontrei com a dita pessoa que novamente me abordou, dizendo que tudo aquilo era que Deus estava me chamando, porque eu estava resistindo. Chama-se Sebastião Bertolino. E essa pessoa vive ainda. Então, esta noite, eu fui outra vez numa casa particular, e lá, aceitando Jesus como Salvador, ele afirmou que jamais repetiria aquela enfermidade na minha esposa. Foi isso que aconteceu, que de fato nunca mais repetiu aquilo que sempre repetia todas as noites. Por aí eu compreendi perfeitamente que a mão de Deus estava sobre mim. Atividades ministeriais. Logo após a convenção, eu adoeci com uma pneumonia dupla. E os meus parentes, por ter aceitado Jesus, os parentes da minha esposa, me abandonaram. Saíram e ficaram indignados contra nós, porque havíamos aceitado Jesus como Salvador. Nessa altura, eu adoeci, e assim, um pouco sem prática, aonde teria que recorrer, também pela parte financeira que não permitia, alguém buscou um médico para mim, um vizinho que buscou um médico para mim. Esse médico me desenganou, que não tinha mais jeito, porque eu tinha passado pela pneumonia, já tinha cozido os 2 pulmões. Nessa altura estava um pequeno grupo da Assembleia de Deus, que aqui tinha apenas 50 e poucos membros em Belo Horizonte. E esse pequeno grupo, logo que o médico entrou,
saiu, ele entrar no meu quarto e orando, Deus usou um irmão que profetizou, o nome José Domingo, que eu estava curado naquele momento. Sabendo da situação do desengano do médico, os parentes vieram porque ficaram achando que de fato eu morreria, ficaram com remorso, vieram e viram essa cena maravilhosa, porque naquele momento eu fui curado. Naquele momento, a ponto de sentar na cama e testificar que estava curado, mas os parentes e os próprios irmãos achavam que eu deveria ficar quietinho, não falar naquilo, até que eu conseguia dormir. Dormindo, eu tive uma revelação que eu estava na beira de um córrego, e esse córrego, uma água muito corrente, e um gramado, passou um senhor me convidando, sem palavra, deu apenas um sinal. E saindo, acompanhando a ele, eu entrei em um templo muito grande, onde ali eu vi centenas de pessoas. E ele me deixou naquele templo, e eu comecei então a anunciar, falar de Jesus. Acordando, eu contei para as pessoas que estavam, eles não acreditavam naquilo, acharam que eu estava meio fraco, devido à enfermidade. Daí mais ou menos um mês, eu batizei-me nas águas, e no primeiro batismo, logo que fui batizado, eu fui tirado como porteiro da pequena igreja em Carlos Prati. Daí mais ou menos um ano eu fui separado como diácono da igreja e comecei a cooperar. Cooperando, daí a pouco mês, eles me mandaram para o interior do estado, uma cidade por nome de Corinto, que fica no interior do estado. E lá eu comecei a cooperar. Isto foi, 41 eu fui consagrado presbítero. Fui dirigir a igreja. Estive lá, sem a família morando aqui, e eu lá. Tive 3 meses. E lá voltei para aqui e fui para um outro campo. Esse campo está no Vale do Rio Doce, chama-se Coronel Fabriciano. Tive mais 3 meses. Voltei para Belo Horizonte e fui para a cidade de Nova Lima. Eu voltei para Belo Horizonte e aqui estou até hoje. E o meu pastor Alves Venson, que era um homem de fé, ele sempre achava que eu era um elemento assim, que acreditava também no que ele dizia na parte dessa construção no centro da capital, que seria o sonho do nosso querido irmão que está com o Senhor. Pois eu permaneci ao seu lado por esses anos todos, até que em 1950 nós então iniciamos o templo aqui no centro da cidade. Já havia comprado o terreno há uns 3 anos atrás. Daí permanecemos aqui lutando e levamos 5 anos para a construção ficar terminada, com muitas dificuldades. A igreja tinha apenas 400 membros, entre homens e mulheres. Não tivemos ajuda de ninguém para a construção, foi uma obra de fé. E muito pesada a construção, devido ao local ser muito difícil, o lugar que foi prédio, mereceu um estaqueamento muito profundo. Mas Deus deu a porção de cada dia, pela fé daquele homem, nós orávamos todos os dias, Deus deu a porção de cada dia. E depois de 5 anos de luta, gastando aqui 58 toneladas de ferro e 6.500 sacas de cimento, ficou então o esqueleto prontinho. E nós começamos então com os próprios irmãos a alvenaria, até terminar. E em 1956 nós inauguramos o templo. Sucessão na presidência das Assembleias de Deus Mineiras. Indo descansar na Suécia como vice-presidente, fiquei como presidente. E então nessa altura nós ficamos comunicando por carta, e ali ele foi fazer uma operação de hérnia. Tudo bem, fez a primeira, tudo bem. E um belo dia, eu estava viajando em um ônibus que era fim de 57. Já estava de volta para o Brasil. Visitando a casa de um irmão, muito cansado porque não tinha cooperador, nenhum assim imediato.
eu era o único para todo o serviço. Tinha os presbíteros e diáconos, cada um no seu trabalho, que só comparecia à noite, devido ao trabalho forçado que eles tinham na Central do Brasil, na prefeitura, mas imediato eu não tinha ninguém. Então, visitando uma certa casa, eu no ônibus eu cochilei e uma voz me dissera: para o trabalho de Belo Horizonte crescer, você terá que descentralizar o trabalho, porque apenas com 6 congregações nessa grande capital, o trabalho jamais irá desenvolver. Mas você descentralizando, comprando lotes e alugando salões, o trabalho vai crescer grandemente. Isto aí é que é necessário para descentralizar o trabalho imediatamente. Eu, acordando daquele cochilo, vi que tinha apenas 3 senhores e 2 senhoras no ônibus. Eu desci num ponto antes, que achei que eu fiquei assim meio com sono, fiquei assim pensativo, que vocês estavam no local, descendo, e tive que andar mais um quarteirão. Chegando, contando para a irmã aquilo que havia acontecido. Então fomos de uma casa de uma senhora cancerosa que havia passado para o senhor, e eu providenciei o enterro, e no dia seguinte fui para fazer o enterro. E lá saí às 14 horas para minha casa em Salgado Filho. Ao descer do ônibus, Isaías, que tinha apenas 8 anos de idade, veio com outro menino e disse: papai, Moab, que faleceu na Suécia, tem um radiograma para o senhor, está lá embaixo na rua São Paulo. Eu tomei um choque tremendo, vim para aqui, e daqui providenciei a viagem do seu filho Frank Svensson para a Suécia para assistir o enterro do pai. Então ali foi um grande choque, mas eu fiquei entendendo que Deus estava me falando alguma coisa. Então permaneci em silêncio. Depois de alguns dias, o Lourenço veio aqui para gravar aquela noite triste do culto que nós fizemos aqui sobre a comunicação e ciente da morte do nosso Moab Svensson. Depois de um mês, eu reuni os pastores que tinha, que era mais ou menos 12 pastores em todo o estado de Minas Gerais, e 8 presbíteros e 26 diáconos na capital. Então, eu reuni, expliquei para eles a situação, se eles queriam convidar um outro missionário para vir assumir, ou que eles achavam por bem. E deixei então o recinto para que eles tivessem liberdade. Fui detido por um pastor que disse: não, o senhor não vai sair, porque nós já conversamos e o irmão será o pastor aqui, porque tem muita dívida do templo e nós não sabemos de nada. Irmão que sabe, conhece aqui na capital, sabe a dificuldade. Não tem outra pessoa indicada para ficar na frente do trabalho. Nós já consideramos o irmão o pastor presidente aqui da igreja. Faremos apenas uma Assembleia Geral extraordinária para dar ciência, e assim o irmão será o nosso pastor. Assim foi feita uma Assembleia Geral, eu fui eleito por unanimidade como pastor presidente dessa igreja. Vamos para um breve intervalo no Seu Na História e já já estamos de volta.
A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. De volta com o seu Na História. Durante a gestão do pastor Anselmo Silvestre na presidência das Assembleias de Deus em Minas Gerais e da Convenção de Ministros no Estado, a obra alcançou franco crescimento. Nesta parte da entrevista da série Memória das Assembleias de Deus, ele fala sobre os avanços, sobre a Convenção de Ministros e também sobre experiências vividas, bem como deixa conselho para novos obreiros. Expansão da obra em Minas Gerais. Então eu fiz aquilo que Deus havia me falado. Comecei a comprar terreno e a construir e alugar. Depois de certos anos, a coisa piorou porque tivemos uma dívida tremenda, parecia um monte intransponível. Tinha uma grande propriedade, mas as dívidas eram tremendas. Apelamos por todos os meios que podiam apelar. Já era a época de fazer o jubileu de ouro da igreja. Estavam apertados. Então, oramos a Deus. E foi então, imediatamente, formada uma comissão de finanças, sendo eu o presidente e o pastor Nicodemos de Souza, o vice-presidente. Aliás, a orientação foi do irmão Nicodemos de Souza, que me orientou para vir ter aqui uma comissão de finanças. E assim formando com 6 membros, eles fizeram um trabalho muito bem feito. E o que nós sentimos que foi da vontade de Deus. Foi então planejado essa dívida para pagar em 20 anos, porque tinha sido feito em 10. Então, Deus mandou o dinheiro de uma maneira que até hoje ninguém pode explicar, porque não veio de igrejas nenhuma do interior, nem tampouco de ajuda de outras capitais ou do estrangeiro, mas mesmo Belo Horizonte, Deus mostrou a sua glória. Nos deu um meio que durante um ano toda a dívida estava paga. Sem dizer muito tostão, fizemos um jubileu de ouro e um culto de ação de graça pelas dívidas pagas em Belo Horizonte. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um lar Betela com 75 meninas que devemos a Deus e o heroísmo da minha esposa, Bernarda Silvestre, e o apoio da Comissão de Finanças, e muito também devemos ao nosso irmão Oliveira Marciano, tesoureiro vitalício dessa igreja, que tem sido uma bênção na tesouraria. E assim, com a ajuda dos irmãos e a compreensão, construímos o primeiro prédio, depois o segundo prédio. E hoje temos esse trabalho extraordinário com 75 meninas, temos mais de 600 obreiros em todo o interior do estado e temos na capital 75 mil membros com 530 congregações só em BH. Salões alugados, nós temos mais ou menos uma base de 20, mas tudo próprio. Temos agora no momento 52 construções em fase de acabamento e outras iniciando só dentro de Belo Horizonte. Temos missão na Bolívia e no Paraguai, sendo 5 obreiros no Paraguai e um supervisor missionário, Antônio de Araújo. E na Bolívia também 5, sendo o supervisor Elias Ramos. E o trabalho corre muito bem. E agora estamos entrando também na África. Já fizemos a primeira viagem e a segunda viagem será hoje pelo pastor Luzen Clever, que está viajando para a África, levando ali a mensagem e sendo convidado pelos irmãos africanos, que nós estamos ajudando financeiramente para que o trabalho se desenvolva ali. Convenção de Ministros das Assembleias de Deus Mineiras. A Convenção Mineira, ela abrange 80% do estado. É Uberlândia, Araxá, Patos de Minas, Passos, toda a região de Paracatu, Januária, Três Maria, Montes Claros, Monte Azul, Salinas, Medina, toda a região de Corinto, Cordeiro, Pirapora e
toda a região de Diamantina, Guanhães, Peçanha, Sabinópolis, toda a região do Vale do Rio Doce, a começar de Mantena, Mantenópolis, e toda a região de Caratinga, Coronel Fabriciano, Acesita, e vamos até Arto, Rio Doce, como seja Barbacena e Arto, Rio Doce. Toda a região está em Belo Horizonte, entre Manhuaçu, Manhumirim, Pedra Feliz, que é divisa do Espírito Santo, e várias cidades do Espírito Santo, como Poranga e outras cidades. Viagem a Israel. A viagem que eu fiz a Israel foi uma viagem muito agradável. Agradável pela seguinte razão. Fomos 58 elementos, entre algumas irmãs. A viagem nossa se deu, nós voamos daqui a Genebra. Genebra, tivemos um pouco em Zurique. De lá, voamos diretamente ao Egito, a capital. Permanecemos lá 4 dias, depois fizemos uma viagem pelo deserto, de ônibus, passando pelo canal de Suez, aí almoçando em pleno deserto, aonde foi a jornada do povo de Israel. E chegamos até ao local do Monte Sinai, aonde foi a peregrinação do povo. Lá conseguimos subir ao Monte Sinai com 8 quilômetros até chegar ao pé do monte. Depois de chegar ao pé do monte, já era mais ou menos 43 acima de zero de caloria. Lamentavelmente, só 12 conseguiram chegar no cume do monte, porque esses quilômetros para chegar é cansativo, não existe vegetação nenhuma, tudo pedra, calor, então eles não conseguiram chegar em cima porque são 3.430 degraus. Os degraus são naturais, não tem qualquer melhora assim, benfeitoria, não tem corrimão, é apelo de um lado e do outro, porque se fizesse qualquer benfeitoria, tiraria a beleza. Então se conserva aquilo como era do tempo de Moisés. Então 12 conseguiram chegar ao cume do monte. Pela graça de Deus, eu fui um dos que cheguei no 7º lugar. Mas desses 58, 46 não conseguiram, retornaram ao hotel porque não aguentaram. Ali já realizamos um curso de 1h30, sendo dirigido pelo pastor José Wellington Bezerra, e foi uma grande maravilha. Sentimos a presença real de Deus, que foi naquele local onde Deus falou a Moisés e ele respondeu. Retornamos, chegamos 4 horas no local onde estávamos hospedados. Dali viajamos também para o local do Mar Vermelho, aonde Moisés passou o povo. Depois seguimos para Israel. Israel foi 10 dias que tivemos ali. Nesses 10 dias, nós visitamos todos os locais de suma importância. Todos os locais, como seja Mar Morto, como seja lugar de Sodoma e Gomorra, e todos os lugares antes de Cristo e depois de Cristo. E foi uma viagem muito extraordinária. E no Egito também nós visitamos aqueles pontos principais da cidade antiga onde José viveu, aonde foi colocado a Moisés, no local onde as donzelas de Faraó se banhavam, e vendo os velhos celeiros. Deus deu permissão para fazer aquilo somente naquela época, e até hoje ninguém mais tem condição de fazer. É uma obra extraordinária, e inclusive aquelas pedras foram tiradas do Monte Sinai, que é uma distância tremenda, e ninguém pode explicar de que maneira foi conduzida aquelas pedras para aquele local. As pirâmides têm 75 metros de altura por 100 de largura embaixo, sendo que não há quem possa enfiar uma folha de papel numa pequena greta daquelas pedras. Não tem massa, é pedra sobre pedra. E geralmente embaixo existe as cavernas com 20 metros, onde tem um salão, onde está
sepultados os faraós. Ali é sepultura coberta de ouro, e ainda eles levam a comida que eles gostavam para aquelas sepulturas. E lá nós visitamos então os pontos principais do Egito, como o Rio Nilo, andamos de barco no Rio Nilo e etc. Foi uma viagem muito extraordinária. De Israel nós viajamos para a Grécia, de Grécia passamos 3 dias e voltamos então viemos para Roma. Temos 3 dias em Roma, visitamos Catatumba de Roma. De Roma viajamos para Barcelona, depois Madrid. De Madrid nós fomos então para a França. Estivemos lá em França, em várias cidades, inclusive a capital. 8 dias de lá visitamos os monumentos antigos. Em Paris, de Paris viajamos no trem bala para Genebra, com 3 horas e 20 minutos. Genebra, embarcamos para o Brasil. Foi uma viagem tão importante, 1 mês e 2 dias. Ninguém teve qualquer doença, todo mundo ficaram perfeita saúde, nem dor de cabeça, e não tivemos qualquer perturbação de roubo, de assalto ou de sequestro. Não vimos nada que pudesse nos amedrontar. Então sentimos que Deus aprovou maravilhosamente essa viagem. Os guias foram importantes e os companheiros compreensíveis, sem qualquer atrito, sem qualquer problema. Deus nos abençoou maravilhosamente. Tivemos nessa viagem conosco o pastor presidente da Comissão Geral, pastor Pimentel de Carvalho, que também é aquele companheiro de 45 anos que nós nos conhecemos. Uma viagem muito importante. Grandes experiências com Deus. Uma experiência foi justamente a aprovação no interior do estado, onde eu passei vários meses, longe da minha família. Naquela época não havia salário, era um trabalho pela fé. Recebia quando tinha. Se não rendesse, nós passávamos com aquilo, com a graça de Deus. Nunca passamos fome. Deus sempre supriu. E muitas enfermidades que vieram sobre os meus filhos, sem recurso algum, financeiramente, mas sempre Deus mandou, por intermédio de alguém, dinheiro ou mesmo mercadoria para nosso sustento, sem até saber de onde vinha. Porque sempre a gente esperava e Deus mandava na hora certa. Então, com isso, foi uma experiência muito grande para mim, que Deus envia e Ele sustenta de uma maneira ou de outra, dele virá o socorro. Isso foi uma experiência muito grande para mim, porque naquele tempo não tinha salário e nem esperança, devido à pobreza dos crentes, a dificuldade financeira. O Belo Horizonte é uma cidade que não tinha quase nenhuma indústria, porque é a capital quase mais nova do país, que ainda não tem 100 anos. Uma das partes que mais marcou foi a cura da minha esposa milagrosamente, a minha cura milagrosamente, e também Deus nos ajudar maravilhosamente nesta jornada durante esses anos, andando por meio de matas, rios cheios, 20, 30 léguas a pés, por cidades do interior do estado, sendo muitas vezes ameaçados por inimigos, mas Deus nos guardou maravilhosamente. Muitas vezes ameaçados em várias cidades, mas Deus sempre nos guardou. Nunca houve qualquer atentado que viesse concluir qualquer coisa, ele nos maltratar, ser preso, absolutamente não. Palavra aos novos obreiros. Eu quero deixar para os obreiros que estão iniciando, hoje, pela graça de Deus, que existe quase em todo o território nacional, grandes escolas, grandes institutos, e hoje tem uma facilidade tremenda de melhorar os conhecimentos, que é um direito que Deus tem nos dado, não podemos perder essa oportunidade, é uma vitória muito grande para a Assembleia de Deus. Mas o conselho que eu dou para os obreiros é que eles devem perfeitamente receber o seu diploma, o seu elogio,
como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Belo Horizonte tem o seu instituto, nós sempre informamos para os nossos alunos que aqui não forma pastor. Nós damos melhores conhecimentos, porém a chamada é divina, isto baseado em Atos Apóstolos, capítulo 13. É a base principal para a chamada de obreiro. Ali nós notamos Paulo e Barnabé, quando foi chamado, que estavam na igreja de Antioquia, quando o Espírito, servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então a Escola Bíblica Permanente Sião em Belo Horizonte não dá, não forma o pastor, mas dá melhor conhecimento. A chamada é com Deus. Se ele é industrial, ele continuará a ser industrial. Se ele é advogado, ele continuará no seu de advocacia. Se ele é médico, mesma coisa. Agora a chamada é divina. Porque o melhor conselho que eu deixo para os obreiros novos, que eles recebam o seu diploma e guardem no fundo da mala e busca o Senhor para que possa ter graça e sabedoria para continuar, porque nós reconhecemos se Jesus está ao dar. Nós queremos que o trabalho continue com homens que possa segurar a sã doutrina, sem mistura e sem desviar dos princípios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esta edição do Na História fica por aqui. Até nosso próximo encontro com um pouco mais de registros históricos das Assembleias de Deus. A paz do Senhor a todos.